ele gravaria muitas pessoas proeminentes e guardaria essas gravações em um cofre. Ela vai à casa dele e pega as coisas do cofre. E nesse ponto, né, ela diz, né, se algo acontecer com ela, o livro será lançado junto com as fitas. Meu amigo, hoje você está ganhando um presente. Você está recebendo uma notícia exclusiva que ninguém tem. Eu mencionei isso em um Reel e foi o meu Reel mais reproduzido em todo o meu Instagram. Mais de 130 mil reproduções, o que para mim é muito significativo. É muito mais do que o normal. Vou fazer uma introdução a isso. Então, não vou dar os nomes de como entrei em contato com este livro, mas qualquer um que saiba algo sobre a situação do Diddy, ele tinha uma namorada de longa data, Kim Porter. Agora, ele teve alguns filhos com ela. Eles tiveram um longo relacionamento e depois se separaram. Há muito tempo se rumora que ela estava escrevendo como um diário. Não diria que isso é um livro, mas sim um diário de eventos ocorridos durante o relacionamento deles. E então ela misteriosamente faleceu devido à pneumonia. Como eu estava dizendo, há muito se rumora que ela estava escrevendo um livro revelador, ou pelo menos uma memória detalhando sua tumultuada vida com P. Diddy e algumas de suas atividades extracurriculares. Eu li. Na verdade, eu estava fora da cidade. Então levei comigo e estou lendo no avião. E não é muito, né? O que tende a dar um pouco de validade para isso era como suas memórias... Na verdade, não era um livro inteiro. Isso não é um livro de 300 páginas, você sabe, por qualquer meio. Parecia mais ou menos um diário que foi meio que montado em uma sequência, sabe? E tinha cerca de 45 páginas e eu li e fiquei tipo, uau, e agora eu cresci quando o P. Diddy estava em alta, como o Bad Boy estava em alta, sabe? Tupac, quero dizer, esses dois estavam no topo do jogo, sabe? Christopher Wallace, Biggie Smalls, Tupac. Então Puff Daddy estava em todos os holofotes, sabe? E ele ficou lá por um bom tempo e depois se ramificou e fez outras coisas com Sorak e Sean John. Então não é alguém que eu estava completamente, sabe, desconhecendo, mas as coisas que foram faladas naquele livro, eu estava tipo, não tem como ele ter feito tudo isso. E vamos falar sobre algumas coisas lá, porque agora, como mais tempo passou, eu li este livro em abril. Sim, mas Espere, vamos ver. O Distrito Sul de Nova York discordaria. Sim, uau, sim. Aquilo é muito mais. Aquele livro, aquele diário que você leu, está parecendo cada vez mais crível agora. Sim, está ficando cada vez mais crível. Isso é apenas o relato de uma mulher, conforme passaremos quando entrarmos, você sabe, em todas as acusações contra eles. Ele está sendo acusado de vários crimes sérios contra várias mulheres, com muitas coisas acontecendo. E isso é apenas um relato. Uma senhora agora, ela... E eu vou apenas falar sobre algumas das coisas deste livro. Há muitas informações relevantes lá, incluindo menções a pessoas proeminentes da indústria da música. Não vou falar sobre todos, apenas alguns deles. Ela diz, quando ela conhece Diddy pela primeira vez, que eles, é claro, você sabe, começaram em algum momento a se envolver em algumas atividades, e ele que está tudo bem, eu quero dizer, você sabe, por Deus, vai em frente, sim, ele não é tímido, isso é certo, não, porque a ideia dele de um bom momento é que ele quer que ela use extra, grandes brinquedos e diferentes coisas nele até o ponto em que ele está, você sabe, sangrando. Você sabe, parece um pouco doloroso para mim. Eu não sei. Eu não consideraria isso o que eu colocaria, você sabe, na classificação como uma experiência prazerosa, mas para ele era, e eu acho que você chega lá. Eu acho que em um determinado momento, quando você tem dinheiro e coisas assim, não estou dizendo que eu estarei lá, mas acho que é possível quando você tem dinheiro e tem garotas, eu acho, você sabe, você provavelmente vai para uma garota, depois duas garotas, depois três garotas, depois isso, depois aquilo. Acho que eventualmente você tem que chegar ao ponto em que o que está realmente muito longe é o que satisfaz o desejo regular para você. Eu acho que isso é uma coisa. Você sabe, na minha opinião, eu posso estar errado. Isso não é a minha praia, mas eu acho que é a praia de algumas pessoas, e ela disse que ficou tão estranhada com essa experiência que não queria mais falar com ele, e obviamente ela sabia quem ele era o Diddy, mas quero dizer, ela estava tipo, isso é muito estranho, eu não vou.
Ele a perseguiu por um tempo, mas se encontraram em uma boate. Ele pediu desculpas, disse que estava fora de si e queria outra chance. E você sabe, né? Eles voltam a ficar juntos e ela insinua que ele teve casos com pessoas como Mary J. Blige e que ela também estava tendo, era praticamente um relacionamento aberto, eles estavam ambos fazendo suas próprias coisas, o que eu acho que em Hollywood, e você sabe, nessa indústria, é provavelmente bastante comum, certo? Um dos maiores foi, e este é o curta que você sabe, que eu discuti no programa, foi a situação do Tupac. Agora, ela afirma neste livro ter estado com o Tupac sozinho em outro momento. Antes de toda a má relação entre a costa leste e a costa oeste, e antes que todos quisessem, você sabe, eliminar uns aos outros, todos esses caras eram amigos. Agora, há algumas fotos neste livro de pessoas se encontrando no mesmo local, você sabe, Snoop, Diddy, etc., e muitos desses, quero dizer, há um famoso, eu esqueço logo de cara onde é, mas quero dizer, Pac e Big estão juntos rimando em algum show. É um famoso show onde eles sobem lá e improvisam. Então houve um momento em que todos se davam bem e ela disse que eles estão na casa do Diddy. E todos estão lá, relaxando. E ela está, ela esteve com o Pac sozinho e o Diddy meio que menciona isso. Ei, já estivemos uns com os outros, mas nunca todos juntos ao mesmo tempo. Eu estive com a Kim, você esteve com a Kim, mas nunca estivemos com a Kim juntos e quase que estabelece uma competição sobre quem vai primeiro e ver quanto tempo leva para fazer a Kim chegar ao clímax, certo? E o Pac segundo as palavras dela, quero garantir que as pessoas compreendam isso. Estou lendo deste livro. Não estou afirmando que é verdade, eu não estava lá, não estava escondido no armário, Hollywood não estava por perto. Estou me baseando no livro. Ela diz que o Pac é como, sabe, F isso, F aquilo outro. Eu não estou sentindo isso, ou seja lá o que for. E ele basicamente xinga o Diddy e vai embora. Então isso deixa o Diddy um pouco atordoado. Ele está obviamente chateado. Eu não sei se ele está preocupado que, sabe, Pac possa revelar o que ele está fazendo, ou no dia seguinte ela diz que entrou em uma conversa que estava acontecendo entre Pac e um cara chamado Jimmy Henchman e que foi uma armadilha orquestrada para Tupac ser baleado, que foi o tiroteio que aconteceu nos estúdios Quad Six, a primeira vez que POC foi baleado várias vezes. Eu sei que as pessoas vão dizer que não foi Jimmy Henchman, que foi outra pessoa, ou Haitian Jack, ou por outro motivo. Não estou afirmando que foi exatamente isso que aconteceu de novo. Eu estou apenas lendo deste livro agora. Se você assistir aquele Tupac Big, eu não sei se eu realmente já assisti o filme do Tupac, mas eu sei que havia um show e ele está indo para o estúdio em Nova York, supostamente Big V da rua. Eles acenam para ele enquanto ele entra no saguão. Ele basicamente é roubado e baleado agora na mente do Tupac. Ele acha que foi uma armadilha para ele ir até lá. Em certo sentido, isso é o que iniciou toda a briga entre Tupac e Big, Costa Leste contra Costa Oeste. Esse evento foi o catalisador que derrubou o primeiro dominó. Agora Pac não, obviamente ele não morreu. Ele levou um tiro e sobreviveu, mas depois disso as coisas simplesmente não foram as mesmas. Agora, para ouvir este livro contar, isso foi colocado em movimento pelo Diddy. Como uma vingança por, eu acho, Pac desdenhando da situação. Parece um pouco extremo chegar a isso, eu admito, mas uma vez que isso não acontece, uma vez que ele não é morto, ele é como tudo bem, agora ele vai ficar irritado. Agora ele vai pensar que fomos nós. Isso vai te chatear. Sim, quero dizer, eu posso ver onde ele seria um... Pouco, você sabe, algumas pessoas ignoram, mas algumas pessoas levam para o lado, pessoal. Quer dizer, eu levaria, isso é pessoal. É, pessoal. Então agora Diddy está meio que, para onde vamos daqui? E então há uma reunião e ele conta para Big. E Big supostamente não quer fazer isso. Mas ele diz para Big seguir em frente e lançar a faixa Quem Te Atirou? Tudo isso está em seu livro. Não estou inventando. Não são fábulas de Hollywood sobre hip hop. Isso é do livro, ok? Sabe, você não quer acreditar em mim.
vá reclamar com o autor. É tudo o que posso dizer. Que ele siga em frente e solte um "quem te atirou?", porque é quase uma provocação ao Tupac. Sabe, eu não sei se você está familiarizado com essa música, mas meio que, basicamente, sabe, quem te atirou meio que diz isso, sabe? Isso supostamente foi escrito antes do ocorrido, mas agora, quando ele solta essa informação imediatamente, acaba jogando gasolina na situação. Ela diz que Puff acha que se ele não morreu, vai revidar contra eles. Podemos pelo menos lucrar financeiramente com isso. Tupac lança a faixa Hit 'Em Up, considerada uma das maiores músicas de dissidência da história. Ele fala sobre estar com a esposa de Biggie, Faith Evans. Definitivamente não é Faith Hill. E é aí que todas essas faixas entram em jogo. Agora, Biggie Smalls é uma história completamente diferente nisso, porque supostamente Biggie era indo deixar a Bad Boy e seguir por conta própria. Desde que li aquele livro em março, surgiram vários artigos em diferentes fontes da internet dizendo que Biggie iria seguir por conta própria. Fontes disseram que Biggie e Pop iriam sair. Biggie iria deixar o Bad Boy. Pop iria deixar a Death Row. Eles se juntariam para criar sua própria gravadora. Isso também é algo que eu li, que não está neste livro, mas são apenas outras coisas que eu li agora. Puff diz em uma festa, esta é uma festa onde muitas pessoas proeminentes, você sabe, deveriam estar, e Kim ouve Puff dizer, eu não vou apoiá-lo se ele não me apoiar 100% ou algo do tipo, e ele diz que não pode fazer isso sozinho, mas vai retirar a proteção se algum dia sairmos de Nova York. Agora, se você levar isso ao pé da letra, quando eles vão para a Califórnia, que não é o lugar onde, você sabe, seus rappers da Costa Leste são muito bem-vindos, é onde Big foi baleado. Se você olhar os detalhes, Jenny Dill, que tem dado muitas entrevistas ultimamente, ele era o guarda-costas. Ele estava com Puff, ninguém estava com Big. Big foi retirado, ele foi baleado, quero dizer, o carro de Puff não foi alvejado. Então você começa a ver que talvez haja alguma validade nisso, mas então eu pensaria, ok, por que você tiraria seu maior artista? Bem, se ele soubesse que Big ia sair, ele não seria mais seu maior artista. Certo, você sabe. E eu não tenho 100% de certeza sobre o que aconteceu com todos os royalties e, você sabe, os mestres e todas essas coisas. Há uma parte nesse livro que diz que Valetta Wallace, que era a mãe de Big, veio até Puff e basicamente pediu parte do dinheiro que seu filho havia ganhado e gerado através de toda a música e tudo mais. E ele basicamente disse a ela, meio que como a coisa toda do MC Hammer, era como se ele realmente não tivesse ganhado dinheiro e estivesse em dívida. Você sabe, eu paguei por toda a publicação desses discos, eu paguei por isso, eu paguei por aquilo, na verdade ele me devia dinheiro, mas se você precisar de um pouco de ajuda, eu te dou um pouco. Sim, pela bondade do meu coração. Sim, pela bondade do meu coração eu vou te dar, porque vou ser honesto. Não se ouviu muito de Valetta Wallace sobre a situação com Buffy. Vamos ser honestos, tenho certeza que eram amigos e tinham algum tipo de ligação, mas ele aproveitou a morte do Big por tudo que valia. E aparentemente não tenho certeza. No Clube do Café da Manhã disseram que Puff Daddy usou uma amostra da música I'll Be Missing You do The Police ao homenagear Biggie. Supostamente ele deve pagar ao Sting algo em torno de $1.000 por dia pelo uso da música. Isso está para acabar em breve. Sting deve estar feliz por ter conseguido o que conseguiu, pois Diddy está prestes a ficar sem dinheiro por um tempo. Então essa é outra história que está neste livro. Há também uma história, você se lembra quando ele namorou Jennifer Lopez? Sim. Segundo Kim, todo esse relacionamento entre eles dois foi basicamente uma farsa para a mídia. Eles estavam juntos e faziam aparições públicas. Eles pareciam ser um casal. Mas, na verdade, Kim ainda morava na casa dele. E houve um momento, eu não sei o quanto você acompanhava o rap naqueles dias. Você estava por aí naqueles dias, não estava? Você estava na prisão? Eu estava fora, mas eu não. Possivelmente em meados dos anos 90, mas não tenho certeza. Havia um rapper que surgiu chamado Shine. Lembra dele?
Não, eu teria acompanhado mais se eles tivessem tocado na Rádio Country da KOIK. Ok, eu não sei se isso é um... Monte, eu provavelmente teria ouvido muito mais, mas eles não tocaram essas músicas e você não vai conseguir um brilho na Rádio Country WIKK, não tem, né? Estou feliz que não tem outro K lá, caso contrário, isso vai ser algo, vai ter alguém farejando isso. Radio. Estação Branca, não KK. O branco, ok. Então, brilhe, saia. Eu realmente amo o primeiro álbum de rap do Shyne, está lá no meu top 5 de todos os álbuns de rap, e eu amo todos os tipos de música. Shyne tinha uma voz muito distinta, ele soava muito como Biggie Smalls, e ele ia ser aquele cara para reviver o Bad Boy, para colocá-los de volta naquele gangster. Rap, porque você podia perceber muito das coisas dele, que ele estava rimando, eram coisas que ele realmente fez. Quer dizer, ele contou uma história. Se você voltar para como as pessoas contavam histórias quando estavam rimando, ele estava contando histórias. Não afirmo que eram verdadeiras, mas certamente pareciam ser. Se não eram dele, era de alguém que ele conhecia, porque eram bem detalhadas. Então sua fama está, sabe, começando a decolar, se é que você me entende, e eles estão todos em uma boate em Nova York. Jennifer Lopez brilha e há um tiroteio, uma garota leva um tiro no rosto. Eu não acho que ela morreu, acho que ela levou um tiro no rosto. Eu não acho que ninguém morreu, eu não acho, mas de qualquer forma, eles todos entram no veículo utilitário esportivo do Puff e vão embora. Agora o que acaba acontecendo é que Shyne assume a culpa por ter a arma e fazer o tiroteio, mas todos imediatamente dizem que foi o Big. Shyne recebe uma sentença de prisão bastante substancial por isso, eu não sei se foram 10 anos ou 12 anos, mas ele vai para a prisão, é isso que acaba acontecendo, mas antes disso, no dia seguinte ao tiroteio, ela diz, essa é a Kim falando. J-Lo aparece na casa e fica furiosa com Puff, dizendo que, sabe, ela tem uma carreira e isso vai custar a carreira dela nos filmes, e isso, aquilo e o outro. E ele diz para ela relaxar que ele tem tudo sob controle. Ela disse, o que você quer dizer com tem tudo sob controle? E ele diz que Shyne vai assumir a culpa por isso. Ele assumirá a responsabilidade, ninguém terá que cumprir pena. Ele vai admitir que tinha a arma e que puxou o gatilho. E você sabe, nós vamos conseguir superar isso. Ela está preocupada com a possibilidade dele mudar de ideia enquanto está na prisão e decidir não cumprir toda a pena. Ele tá tipo, ninguém lá dentro vai mudar de ideia. Muitas pessoas podem alcançá-lo se mudarem de ideia. E eu acho que, até certo ponto, talvez isso tenha deixado ela mais tranquila. E de acordo com Kim, antes dela partir, ele tenta reunir os três para se encontrarem e J-Lo simplesmente diz, não, tem muita merda acontecendo, não posso fazer isso. Então, mesmo no meio de tudo isso, Puff ainda está tentando, sabe, levar J-Lo e Kim para a cama, eu acho. Parabéns para ele, prioridades. Sim, você tem prioridades, você tem prioridades. Que camisa você está usando? Ah, esta é a minha turnê do Rock 24. Eu não quero me desviar do assunto, mas Jesus, estou tão ciumento dela. Eu sei, tipo, eu quero dizer, um comentário aleatório, bum, estrelato. Ela provavelmente já é multimilionária agora, certo? Li recentemente que ela fez seu primeiro milhão. Ela tem seu podcast com Jake Paul, a melhor resposta para a net. Ela já esteve em todos esses sábados de Matt Rives, sabe? Concertos ou shows de comédia. Sim. Ela está em todo lugar. E bom para ela. Não estou criticando, muitos odeiam, eu não. Teria agarrado aqueles 15 minutos e aproveitado ao máximo também. Então sim, isso é minha camiseta quente do Twitter. Então, apenas um pequeno detalhe aqui sobre a situação do brilho. Shyne sai da prisão e supostamente ele gravou, acho que seu segundo álbum de rap, tem como 2 músicas lá, a qualidade é absolutamente horrível, supostamente ele as gravou da prisão, mas agora ele sai da prisão e é dado, não consigo me lembrar do valor do contrato, né? Era algo como 2 milhões ou 8 milhões, algo nessa faixa, por um cara chamado La Reed. La Reed é um grande produtor musical em Hollywood. Você provavelmente já ouviu seu nome mencionado em outros documentários. Agora ele recebeu isso de La Reed lá para fazer, sabe, X quantidade de álbuns.
O segundo saiu, ele vai para outro país e esse álbum nunca sai. Agora, o que a disse é que foi um suborno que Reed fez para Shine para fazer alguns álbuns que ele nunca fez. Lá nunca tentou dar seguimento, recuperar seu dinheiro ou tudo, porque mais provavelmente você sabe o que aconteceu e, de acordo com este livro, Puff pagou a LA por baixo da mesa para dar isso a Shine. Dessa forma, não está vindo dele como pagamento por assumir a culpa. Pelo direito. Eles têm um motivo legítimo para pagá-lo. Ele deveria fazer 2 álbuns e ele me fudeu. Sim, mas quero dizer, LA nunca insiste, sabe? Ele nunca vai atrás, mas está correto. Eles têm um motivo legítimo para o dinheiro ter vindo, mas sabe? E nada nunca aconteceu. Eles nunca receberam o que deveriam receber. Todo mundo disse que era o pagamento agora a outra situação, e isso foi realmente divulgado por alguns meios de comunicação. Acho que o Radar Online tinha isso. Angela Yee, que costumava estar no Breakfast Club, ela tinha isso em seu programa, apareceu em vários podcasts, provavelmente há cerca de um mês, onde ele a atingiu, acho que com uma cadeira, e ela acordou no hospital. E claro... Ele bateu na Kim, sim. Ok. E ela acorda no hospital, sabe, depois de ser atingida com essa cadeira. Ele aparentemente era um cara muito violento, tipo, sabe, não só ele agredia fisicamente, e especialmente se ele pensasse que ela estava conversando com outros caras, mas chegou a um ponto em que ele era muito violento e, por qualquer motivo, ela continuava voltando. Então é uma daquelas coisas que você só pode ter pena por tanto tempo, porque você continua voltando para esse cara, mas ela finalmente no livro diz que o amava. Agora, ele a manipulava com dinheiro e ameaças de todos os tipos. Ou pelo menos isso parecia ser o seu modus operandi de acordo com a acusação. Mas enfim. E isso quero dizer, você tem que imaginar, quando você tem tanto dinheiro, você tem que pensar nisso. Matt, estamos falando de um cara que há 1 ano atrás recebeu a chave da cidade de Nova York, no meio da Times Square. Eles deram a Sean Combs, P. Diddy, Puff Daddy, chame-o como quiser, a chave da cidade, e agora ele pode ir embora pelo resto da vida. Sim, eu não acho que a chave realmente não abre nada, mas eu entendo você. Não, ela não abre nada, mas ainda assim eles deram Francis chave para a Flórida, eu acho, uma vez. A barra está baixa, tipo, esses criminosos. Você está dando aos criminosos como eu deveria conseguir um código de acesso, algo como a chave de uma imobiliária lá embaixo. Algo ridículo. Uma situação em que ela acaba ficando grávida. Agora, não, bem, Kim, eu sei. Didi não está grávida. Sim, eu tô dizendo que eu fiz isso, Didi. Sim. Por meio de um relacionamento aberto. Foi no início, meio que se solidificou de volta a um relacionamento regular, mas eles costumavam ter como outras partes envolvidas. Ela diria que ele teria várias pessoas entrando e ficando com ela para que ele pudesse assistir. E essas são as partes que, quando ouço sobre isso, né, eu fico tipo, não sei se isso é 100% preciso, parece que está meio esticado, mas agora com todas essas acusações parece bem alinhado. Sim. Lembre-se, né, eu estava lendo isso em março ou abril. Então ela descobre que está grávida e vai até ele e conta a ele. E porque eles estavam agindo de forma louca e selvagem, ela teme que ele fique chateado. E ela disse, ele está sorrindo. Ele está meio feliz. Está tipo, meu Deus, vou ser pai. Isso é ótimo, porque ela teve um filho quando eles começaram a namorar, mas era de outro cara chamado Al B. Claro, era outro cantor, então Didi estava animado. E ela estava, como ela disse, que estava tão aliviada que ele não estava bravo. E ela estava como, mas nós vamos ter que ir, sabe? Mais uma vez agora, antes que você não possa fazer isso mais. E ela está como o que você quer dizer. E o que ele queria dizer era que eles teriam que fazer outro, sabe? Basicamente, eu não sei se eu classificaria isso como uma festa, mas ele queria várias pessoas, vários caras para estar com. E estamos falando como situações do tipo Vince McMahon, coisas dolorosas, coisas que eu nem quero dizer porque eu não quero que este vídeo seja desmonetizado, mas eu quero dizer, né? Algumas coisas realmente ruins e ela, sabe, foi de certa forma, eu diria, forçada ou, sabe, nesse ponto ela tem os filhos dele.
O que ela pode fazer agora, depois que tem os filhos? O relacionamento não melhora, não, ainda há muita coisa acontecendo, sabe? Há muito mais coisas no livro, então eu não consigo lembrar de tudo, mas a chave aqui é quando ela finalmente decide se afastar. Agora, ela disse que ele gravava muitas pessoas proeminentes e as mantinha, guardava essas gravações em um cofre. Em sua casa. Agora, ela vai à casa dele, que tenho certeza que ela tinha acesso, pega o cofre, pega as coisas do cofre, todos esses vídeos, e basicamente usa isso como estratégia de saída, e nesse ponto ela diz que vai escrever este livro, e se algo acontecer com ela, o livro será lançado junto com as fitas. Agora, essas fitas supostamente têm cantores como Usher, Justin Bieber, sabe? Há muitas celebridades proeminentes. Agora, todos esses são caras que foram na mídia por estarem com ele. Há vídeos dele com Bieber dizendo que Bieber ficou em sua casa por 2 ou 3 dias quando Bieber era muito jovem. Às vezes, né, sem o conhecimento de... As vítimas, Combs guardava vídeos que filmou das vítimas se envolvendo em atos com trabalhadores comerciais. E então, mais tarde, diz na acusação que ele os usaria para intimidar e, você sabe, coagir essas várias pessoas. Então, sim, mano, é por isso que você deveria ter feito um vídeo assim 3 meses atrás ou 2 meses atrás. Como eu não fiz isso naquele momento, simplesmente não queria sair e ser o entregador de um monte de desinformação. Eu estava muito... Você tem que entender, este é um cara que eu não teria pensado que era responsável. Não acho que muitas pessoas pensaram que ele era responsável por isso. Eu entrevisto caras que... fazem isso o tempo todo, sim, mas eu não quero ser esse cara. Quer dizer, escute, tem uns bons 15% desses caras que estão falando comigo no meu programa, e eu estou pensando, eu não acho que sim. Eu não acho que isso aconteceu. Não parece certo. Mas, ei, tanto faz. Enfim, o livro já foi lançado, não é? Sim, o livro... está disponível agora. Está na Amazon. Está disponível há quanto tempo? Na verdade, acho que foi lançado na Amazon cerca de 2 semanas atrás, mas já existe desde abril, ok? Então, ele já existe há algum tempo, mas foi publicado há 2 semanas e a acusação acabou de sair. Sim, ele já saiu, foi publicado na Amazon há cerca de 2 semanas e a acusação acabou de sair hoje. Como eu disse, eu faço que você tenha uma cópia disso. Não desde que a Amazon publicou, pois tudo mudou. Era basicamente como parecia um roteiro de filme quando eu o recebi. Agora tem uma capa e é realmente, não sei se você consegue ver isso, mas essa capa não é ruim nem horrível. As Palavras Perdidas de Kim está um pouco embaçado no telefone, obviamente, mas o livro nem tinha capa quando eu li, o que é outra razão pela qual eu estava um pouco cético sobre tudo isso, mas tinha algumas imagens misturadas lá com ele, e novamente, como eu disse, isso acabou de sair há algumas semanas, a acusação acabou de acontecer, mas eu li tudo isso meses e meses atrás, e então, pouco a pouco, todas essas coisas estavam saindo. Há clipes dele, se você procurar Diddy e Bieber, onde ele está falando que ele tinha o Bieber em sua casa e eles estavam festejando e se divertindo juntos. E então, se você assiste, há um clipe com o Usher onde ele está com Howard Stern e ele está falando sobre as festas do Diddy, acho que eles chamaram de algo, mas eram as festas do Diddy. Ele costumava ir e está dizendo que muita merda acontecia nas festas do Diddy. Howard até perguntou se ele deixaria um filho ir a uma festa dessas e ele disse que absolutamente não. Ela consegue colocar as mãos nessas fitas, que são como sua segurança. Você sabe que tudo bem se algo acontecer comigo pra... Isso está indo para... Vai agora mesmo, eles se separam, ela fica doente e acaba morrendo de pneumonia. Ele não é questionado ou algo assim, sabe? Eles consideraram pneumonia, então eu não quero, sabe, criar uma conspiração com isso, mas eles não o questionaram em nada assim, nunca foi realmente investigado. Ele fez isso, mesmo que tenha havido muitas pessoas na indústria da música envolvidas com Diddy que morreram de pneumonia. Não estou dizendo que é uma coincidência, mas estou dizendo que parece uma coincidência. Então, ela tem isso. Ela morre de pneumonia. Agora, a casa dela é roubada.
certo? E basicamente o que eles estão dizendo é que o que aconteceu aqui, ou o consenso, é que Didi sabia que ela tinha isso, então ele foi e tentou recuperar todos esses discos rígidos, e a palavra é que ele fez agora. Obviamente isso não é o que está no livro. Isso é o que me foi dito por essa pessoa sobre como ele entrou na posse disso. Ele conseguiu o disco rígido, ele recuperou todas as evidências dela. Sim. Alega-se, com base em informações de segunda ou terceira mão, que isso ocorrerá em algum momento. Cassie pegou dele e Cassie deu para alguém que ele conhecia, e foi assim que ele entrou em contato com isso. Cassie é a garota que, obviamente, foi mostrada no vídeo dele, brutalizando muito no corredor e ao lado do elevador. Esse é o vídeo que provavelmente foi lançado há 2 ou 3 meses, não sei se você se lembra ou não, foi bastante gráfico o que ele fez. Ok, perseguindo-a pelo corredor, batendo nela, chutando-a e tudo isso. Supostamente ela pegou dele, e quem quer que ela tenha dado conhecia a pessoa com quem eu estava falando, e foi assim que eles realmente conseguiram. Eles, obviamente, estão preocupados com as repercussões de liberar isso, mas eles queriam que a verdade viesse à tona, e é mais ou menos onde estamos agora. Você notou o nome do autor naquele livro? Sim, bem, não é o autor, ela é a... Sim, bem, sim, por Millwood ou algo assim, é Jamal Millwood. T. Millwood. Para Billy Porter. Agora você quer saber o que você obtém quando pesquisa Jamal Millwood no Google, hein? Apenas gentil. Isso apenas vai mais fundo nesse buraco de coelho, né? Isso era um pseudônimo do que aparentemente, supostamente, Tupac Shakur usou depois que ele forjou sua morte. Ah, ok, então eu não sei se isso é apenas uma pequena coisa interna ou o que com isso, mas sim, há muitas mais histórias aqui, cara. Há coisas com Jay-Z, e eu acho que eu posso ter pulado essa parte que supostamente Jay-Z foi quem disse a Big, ou disse a Puff, que Big estava planejando sair, o que meio que disse que emocionalmente ele iria retirar a proteção, ele não iria apoiar alguém que não o apoiava. Não, a história por trás disso é se Jay-Z queria aquele lugar de Nova York para ele, né? Se Big estivesse por perto, né, ele seria o segundo, talvez, não, eu não sei, né? Isso está no livro escrito por Kim, aquele encontro aconteceu, todas essas coisas até. Obviamente, quando ela morreu, são relatos que ela teve com ele, como eu disse, há muitas outras coisas lá. Vamos colocar o link, obviamente, na descrição. Se vocês quiserem ir conferir, estou dizendo apenas para ler isso, foi realmente naquela época, como eu disse, me pegou um pouco de surpresa, mas agora com todas essas acusações, e podemos entrar nessas acusações, parece que este livro estava certíssimo, porque não estamos falando apenas de alguns casos menores aqui. Ele tem acusações de extorsão que acarretam uma sentença de prisão perpétua. Muitos dos mafiosos que entrevistei tinham acusações de extorsão. Ele tem acusações de sequestro, que são no mínimo de 10, e essas acusações de tráfico podem chegar à prisão perpétua com um mínimo de 15, e isso é apenas alguns sim, e tem... Você viu, eu vi, pelo que eu vi, eles não deram fiança para ele, eu acho. Não consigo imaginar bem, mas a verdade é que podem dar fiança a ele se apresentar propriedades suficientes. Ele é bem conhecido, é como o caso do Sam Bankman-Fried. Você pode dizer que ele não deveria receber fiança, pois poderia fugir do país, mas para onde ele iria? Sabe, há muito poucos lugares para onde esse cara pode ir, sabe? Ele tem propriedades e coisas suficientes para colocar como garantia, e ele é muito reconhecido, muito reconhecível para desaparecer. Não, eu concordo. E eu acho que nunca tive isso, obviamente nunca tive esse tipo de sabe, situação para lidar, mas parece uma proposta de sua equipe de defesa, e é como uma fiança de 50 milhões. Ele usará sua casa em Miami como garantia. Isso equivale a 50 ou 49 milhões. Ele pode usar outros ativos de seus negócios como garantia. E parte do acordo era que ele ficaria, eu acho, confinado em sua casa na Flórida e em sua casa em Nova York e Nova Jersey, com uma tornozeleira eletrônica. Ele suspendeu seu passaporte.
Então, obviamente, nele não pode deixar o país e também sua família, seus filhos e sua família entregaram seus passaportes também. Mas pelo que vi, por último, não sei se posso dizer que foi negado, mas ele ainda não conseguiu. Com essas acusações, eu realmente não imagino que ele vá conseguir, porque não é isso. Não são apenas esses 3 indiciados, mas você sabe que eles conseguiram. Conta própria, coagindo, incitando a se envolver em narcóticos, incêndio criminoso, suborno, sabe, obstrução da justiça, como eles têm muitas coisas contra ele. Ele é conhecido por carregar armas, o que desperta a curiosidade de sua equipe. O incidente de Nova York sobre o qual falamos. Sim, eles vão te ameaçar com as armas, eles estão te ameaçando com a sua carreira, com violência, com o quê? Com você, sabe? Tudo em geral. Então parece muito com um crime organizado, como uma empresa criminosa contínua na qual ele está envolvido. E ele tem um grupo inteiro de pessoas que estão protegendo ele e que basicamente estão na equipe para limpar depois dele, para garantir que isso não se torne público, para intimidar as pessoas. Claro, você está movendo pessoas. Claro, você está movendo pessoas que você está voando de vários estados para você sabe para atos como esse. Isso não é, você sabe, tráfico, é todo tipo de coisa. Você sabe, seja essas pessoas estão dispostas a fazer isso ou não, é ilegal voá-las. Então, é toda a jurisdição federal, ele tem alguns problemas. O verdadeiro problema é que eles não precisam provar um monte disso. Não é como se tivessem que provar cada elemento, sim. Então, e Deus sabe quantas pessoas estão prontas para subir no palco e começar a falar, especialmente uma vez que ele está sob custódia. Ele está preso e foi indiciado. Mais pessoas vão se manifestar porque muitas são assim, não querem entrar e falar. Porque meu medo é que eu fale. Será conhecido que eu falei e você nunca indiciará esse cara e ficará por aí que eu estava fudidamente. Eu estava cooperando e isso é ruim pra mim. Mas quando você prende o cara e começa a prender pessoas, eles percebem que isso é sério. Ok, eu vou falar com você. E é por isso que você vê, quando vê casos como, sabe, Epstein ou Weinstein, ou seja lá o que for, uma vez que o primeiro dominó cai, todos os outros começam a vir atrás dele e as pessoas dizem, bem, por que você não disse um tanto? Pode haver vários motivos pelos quais essas garotas não falaram no caso de Weinstein. Se elas falassem, foram basicamente ameaçadas com a abolição da indústria. É assim que elas ganham a vida, sabe? Então você pode dizer que não faria isso. Você não saberia o que fazer se ganhasse a vida assim. E então ameaçar, dizendo que se não fizer isso, nunca mais trabalhará nesta cidade. Sabe quem sabe, e aparentemente muitas pessoas tiveram que suportar isso. E é por isso que mais pessoas começaram a se manifestar contra Bill Cosby. Mais pessoas se manifestaram e, como você disse, dá uma sensação de segurança quando eles estão atrás das grades. E então realmente os dominós realmente começam a cair. E soa muito pra mim, Matt, como se ele estivesse administrando isso como uma família estilo máfia, como se ele estivesse se baseando em ameaças e intimidação. Ele tem o dinheiro para comprar quem quer que seja, sabe? Ele provavelmente tem definitivamente policiais locais, sabe? Até detetives. Ele provavelmente poderia colocar na folha de pagamento se quisesse. Não vamos fingir que Nova York é a cidade mais limpa, com um ótimo histórico criminal ou que ninguém nunca aceitou suborno. Uma conspiração nessa cidade. E eu acho que é realmente isso. Ele está administrando isso como uma família da máfia. E há conexões. Que o pai dele, eu acho, estava ligado a Frank Lucas, que era um grande traficante de drogas. Ele foi interpretado por Denzel Washington no filme Gangster Americano. E eu acho que tem uma entrevista onde ele fala sobre Frank conversando com Puff e ele dizendo que conhecia o pai dele. Então, sabe, né? O pai do Puff, ele estava meio que nessa vida até certo ponto na vida de gangster. Então é como se ele tivesse feito seu dinheiro na música, mas ainda queria ser um gangster, mas ainda tinha esse fetiche realmente inextinguível por basicamente horas e horas e horas e horas de atividade. E o cara tem que estar lá em cima. Se a garota com quem você está saindo tinha 47 anos quando morreu, então ela teria cerca de 50 anos agora. Eu imagino, sabe, o tráfico de narcóticos. Vamos ler alguns dos narcóticos aqui e você pode tê-los na sua lista, mas você sabe, isso era, sabe, cocaína, oxicodona, Xanax, ácido gama hidroxibutírico, que também é a droga do estupro em encontros, e isso é o ponto crucial aqui. Eu não acho que isso veio à tona quando eles invadiram a casa dele, porque foi quando isso foi encontrado. Mais de 1.000 garrafas de óleo de bebê e lubrificante, 3 AK-40 e
com carregadores de tambor. Espero que isso não estivesse tudo no mesmo quarto. Caso contrário, eu tenho algumas perguntas sérias. O que você está fazendo com 1000 garrafas de óleo de bebê? Quero dizer, você... Sabe muito... E de escorregar e deslizar, sabe? 5 ou 6 garrafas. E você pinta, você junta algumas cortinas de chuveiro com fita adesiva, você as coloca no chão. E é como um grande escorregador, como, bem, está por toda parte. Ouvi um cara me dizer há muito tempo, quando ainda era possível encontrar essas coisas. Você se lembra das camas de água? Sim, claro. Ele disse que essa foi a experiência mais divertida que ele já teve. Ele estava com essa garota e eles arrancaram todos os lençóis. Era apenas aquela pequena coisa de plástico que continha a água e eles simplesmente encharcaram com óleo de bebê e tudo mais e se divertiram bastante. Nunca se divertiu tanto em uma cama d'água. O ritmo da água me desequilibra. Sim. Quando você faz isso, sinto como se estivesse escorregando. Alguém está tirando da cama e acertando a parede. Sabe, mosca batendo na parede. E eu só sinto que seria um desastre pra mim, sabe? Essa é a ideia. É como cantar no chuveiro. Parece bom. Não é, não é. Você tem que acertar a posição do pé. Você não quer cair. Homenagens acidentados estranhos. Alguém é um... esquerdo? De fora. Isso é seu. Me desculpe, sim. Parece realmente legal e eles fazem parecer legal nos filmes, mas... talvez haja uma aula ou algo assim. Provavelmente estou fazendo isso errado, mas enfim, sim. Tenho certeza que há uma aula que você provavelmente poderia ouvir sobre crime e entretenimento. Tenho certeza. Ele fez uma aula... Ah, sim, ele fez. Eu acho que ele... ensinou eles. Ele ministrará cursos ACE sobre o assunto na prisão. Sim. Eles chamam essas festas de festas freak off. Você ouviu a coletiva de imprensa quando os Estados Unidos da América... o advogado teve que dizer freak off repetidamente. É tão difícil para ele está tentando fazer parecer realmente... Eles... chamou essas festas de estranhas. Desligar? Sim, ele é como... eu não teria... se eu fosse você, teria deixado essa parte de fora e nem tocado no assunto. Algumas coisas que eu... simplesmente não. teria abordado alguns assuntos dizendo que não conseguiria realizá-los. Eu não consigo fazer isso. E é aí que eu acho que você diria que ele está trazendo artistas masculinos para estar com as garotas comuns, como eu nem mesmo acho que é suficiente para ele estar envolvido. Ele quer ver e então ele se envolve. E então eles disseram que depois que tudo isso acabar, eles receberiam IVs. Você sabe, porque eles se envolveram nisso por tanto tempo, eu acho que o ácido gama-hidroxibutírico foi usado para mantê-los em um estado de coma para que eles estivessem bem com isso. Eles teriam que buscar IVs para se recuperar. Bem, esses, ok, então estamos falando de homens, certo? Estou assumindo que disse artistas masculinos. Então, tipo, é isso que... estou supondo. Como você conseguiu esse trabalho? Sim. Eu quero dizer, você vai conseguir... o papai vai pagar para me levar e apenas passar por um monte de garotas a noite toda. Você sabe que eu não... quero dizer, escute, quando eu estava na casa de meio caminho e eu estava em um desses... eu estava em um desses sites, procurando para me candidatar para... empregos. Nada. Estou tão irritado com a Darlington High, minha alma mater, que não estava na lista do dia de campo ou na lista do dia da carreira. Sabe, eu não vi o correio do Puff Daddy lá, ou eu teria, dito que ele era popular naquela época, comercial. Artistas, o que isso significa mesmo? Tipo, essas são as principais estrelas masculinas, é o único que consigo pensar no que você está pensando. Ok, tem que ser. Ou apenas, quero dizer, tenho certeza que eles têm, eu não sei como você os chama hoje em dia, acompanhantes masculinos ou algo do tipo, mas eu não quero ver tudo isso. Não, eu não quero ver... também não. Eu não quero seguir isso. Escute, eu vi algumas, para ser honesto com você, eu vi algumas dessas coisas. Siga isso. Eu veria algo assim e diria que não quero, realmente não quero. E agora o quê? Agora Kim está vindo, agora Kim, vamos pra cama. São 9h45. Eu quero ir pra cama. O que você vai fazer com isso? Eu acabei de ter um gás. Bomba de gás dentro dela. Pode seguir isso. Assim. Ô, garoto.
E você sabe, bem aqui antes dessa acusação ser feita, eu diria cerca de um mês, algumas semanas, ele recebeu um processo de 100 milhões de dólares como um processo, eu me lembro disso, né? Eu estava lendo sobre isso bem antes de nós entrarmos no ar, eu me lembro de ver isso sair. É como se os dominós já estivessem caindo. Não sei como esse cara não entrou em pânico, pois aparentemente ele apenas relaxava no Central Park antes. Dito isso. Ele sabia que estava chegando a hora. Quer dizer, ele provavelmente está apenas tipo, olha, isso está acontecendo, ele vem mantendo isso unido há muito tempo. Ele está estressado ao extremo. Ele provavelmente, eu tenho todos os tipos de, você sabe, tomando todos os tipos de Xanax e o que mais, e ele está apenas aguardando todo esse naufrágio. Ele tem se preparado, ciente de que não pode ir a lugar algum. Ele sabe que não posso correr nem fazer nada. É como se não houvesse lugar para onde eu pudesse fugir disso, e ele está esperando ter isolado isso suficientemente bem para que talvez não consigam uma acusação, ou eu consiga vencer as acusações, ou porque vamos encarar. Ele tinha uma equipe de advogados de prontidão esperando por isso acontecer. Sim, ele e todo mundo sabiam que estava chegando. Era apenas uma questão de tempo, e é isso que me faz pensar que eles realmente vão tentar pregá-lo na parede com isso, porque isso foi, você sabe, isso foi realmente em março, quando tudo isso aconteceu, ou por aí eles construíram este caso todo esse tempo, e ele tinha que saber o que eles encontraram em muitas dessas coisas. E especialmente se ele encontrou, sabe, filmagens dessas festas, e eu acho que é por isso que eles disseram que tantas pessoas tinham medo de enfrentar Diddy, porque ele poderia ter sujeira sobre ele. Então quem vai se manifestar contra eles? É como quando você vai para isso, sabe? Você basicamente vende sua alma, né? Há um vídeo que vazou online. Isso não é mencionado em nenhum lugar do livro, porque, obviamente, eu acho que quando ele apareceu, Kim já havia falecido. Mas há outro rapper chamado Meek Mill e supostamente há alguma atividade acontecendo, alguma confusão acontecendo nisso. E você pode, definitivamente soa como Puff, definitivamente soa como ele lá. Meek, isso é meio que para debate. Mas eles têm algo acontecendo lá nesse vídeo. É bastante curto, mas parece bem próximo. Você viu o que aconteceu com Shannon Sharpe na semana passada? Não, o que você... Sabe quem é Shannon Sharpe? Não conheço essas pessoas. Então, Shannon Sharpe era um ex-jogador da National Football League e ele tem seu próprio podcast chamado Club Share. É nesse que Cat Williams revelou muitas coisas sobre todas as grandes celebridades e... Ah, sim. Ok, é isso. Shannon Sharpe, então ele está com uma amiga e ele disse que nunca esteve ao vivo no Instagram antes em sua vida, então ele vai com sua amiga para um quarto. De alguma forma, inadvertidamente, acidentalmente, seu telefone entra ao vivo no Instagram e ele começa a, como ele chamou, começa a bater palmas. E isso está ao vivo, né? Como você pode ouvir tudo, né? Você não pode ver porque está mostrando o teto, ou talvez deitado em algumas cobertas ou algo assim, mas você pode ouvir um bom jogo em andamento e ele está, tipo, sabe? Terminamos sua explicação disso, foi hilário. E ele está, tipo, terminamos e ele está, tipo, eu tenho outro telefone e apenas algumas pessoas sabem e ele está, tipo, o telefone está enlouquecendo, as pessoas estão me ligando no FaceTime. Ele está no FaceTime como algumas pessoas nunca me ligaram no FaceTime e eles disseram, você tem que desligar seu telefone, cara, do que você está falando? Ele disse, então, o seu agente de longa data ou gerente me ligou como homem. Você está ao vivo no Instagram no seu telefone. Você precisa desligar. Ele disse, como assim? Estou ao vivo no Instagram. Ele disse, seu telefone está ao vivo no Instagram. Ele disse, bem, o que você está ouvindo? Ele disse, bem, parece que acontece. E então o gerente colocou algo como, você sabe, essa conta foi hackeada. Não sabemos o que houve, estamos apurando. No dia seguinte, ele aparece dizendo que não sabe como aconteceu, mas aconteceu. Fui eu. E ele é como, olha, eu te disse que consigo. Ele está tentando disfarçar, mas é estranho descobrir que Lincoln enviou para você. É engraçado, mas ele foi zombado por isso. Mas, novamente, isso é consensual. São duas pessoas fazendo algo por vontade própria. Ninguém estava sendo espancado com uma cadeira. Shannon não tinha 4 linemen ofensivos prontos para ir atrás dele. E você sabe, despedaçar essa garota, né? O que ele está fazendo aqui é muito, muito, muito além, eu acho, sabe, do consensual para qualquer coisa que alguém tinha acontecendo.
e agora você está vendo mais e mais mulheres se manifestarem, e eu acho que isso é apenas a ponta do iceberg, e quando as pessoas começam a pegar este livro e ver tudo pelo que Kim passou, se ele pode fazer isso com os filhos de sua, sabe, a mãe de seus filhos, então ninguém está seguro, talvez agora, mas... Bem, eu... Não sei. Eu não quero meio que assustar Nick, você pode se safar em seja lá qual for a prisão que ele está no Brooklyn, onde ele está, Quero dizer, eu não sei, ele está, eu não sei, Nova York ou algo assim, pegue Jenny. Burilo ao telefone e me diga onde ele está. Em Brooklyn, eu a mantenho... Ouvi ele falar sobre isso. Então aqui está a coisa. Então ele acaba indo a julgamento ou ele aceita um acordo? Sabe qual é o problema com alguém como esse cara em sua mente? Ele acredita que se pagar o suficiente aos meus advogados, posso vencer no julgamento. E você simplesmente não pode vencer os federais em julgamento se você é culpado. E parece que ele é extremamente culpado. Então, o problema é que os advogados estão pensando que podemos fazer uma fortuna levando isso a julgamento e talvez perderemos, talvez ganharemos. Talvez por algum milagre, acabamos conseguindo um julgamento anulado ou vencemos. Mas vamos ganhar muito dinheiro se levarmos isso a julgamento. Então eles vão fazer um podcast e depois vão escrever um livro e fazer tudo o que os advogados do OJ fizeram. Bem, o que vai acontecer é que eles vão espremê-lo por tanto dinheiro quanto puderem. Eles vão tirar tudo dele e prolongar o julgamento. Eles vão fazer, sei lá, 50 milhões de dólares ou quanto ele gastar no julgamento. Ele é considerado culpado. E então ele pegará 30 anos, talvez mais. Agora, eles provavelmente vão oferecer a ele algum tipo de acordo, tipo, ei, pegue 20 anos, você sabe? Pegue 20 anos e... Mas em sua mente, ele está pensando que agora é melhor apenas ir a julgamento, pois poderia vencer. A verdade é que você não pode vencer um julgamento. E se seus advogados forem bons, dirão a ele para pegar 20 anos. Se forem maus advogados, ou basicamente se forem apenas advogados, eles vão convencê-lo a ir a julgamento porque sabem quanto dinheiro vão ganhar no julgamento. Então, se ele for inteligente, tiver bons advogados, eles dirão a ele, pegue os 20 e tentaremos conseguir algum tipo de sentença reduzida ou tentaremos obter algum tipo de fator atenuante. Eles tentarão convencê-lo de que podem tentar conseguir menos de 20, mas ele precisa pegar 20. E não será tão ruim, e com os créditos, e com bom comportamento, e casa de meio caminho, não será tão horrível, mas será. Bem, especialmente para ele, ele vai cair. Caiu tanto agora. Ele está sendo tratado na prisão em uma maneira que ele nunca foi tratado em sua vida. Sim, e eu quero dizer, é ruim. Ele nunca teve uma porta fechada onde não há nada, não há cabo, não há... O colchão é péssimo, é barulhento, as pessoas estão gritando, você não consegue levantar e pegar um lanche, ele tá frio pra caramba, tudo isso. Eles te colocam em um macacão que foi usado por outras 800 pessoas. Quer dizer, simplesmente nojento, sabe? Vai ser ruim. Ele está agora, ele está no fundo de uma depressão que ele nunca conheceu. Ele está se livrando das drogas que usa para lidar com a ansiedade e outros problemas. Então vai passar por um momento difícil. Os próximos dias vão ser difíceis. O que acontece é que provavelmente é melhor para ele. Se eles o mantiverem lá, mantiverem ele lá. Então, quando ele está tentando falar sobre, por favor, indo a julgamento, indo e voltando com o promotor dos Estados Unidos da América, se ele estiver lá por alguns meses, suas expectativas de vida terão caído drasticamente. E ele provavelmente pode começar a pensar, sabe de uma coisa? Ok, então, se eu pegar 20, acabarei fazendo 10 ou 12. Provavelmente posso fazer, não vai ser bom, mas consigo. Ainda terei um monte de dinheiro quando eu conseguir sair, e ele não viverá como um presidiário comum. Eu irei para uma prisão de segurança baixa. Em alguns anos, eles me enviarão para um acampamento. Eu poderei ter um celular, jogar videogames. Vou arranjar para que garotas possam entrar e eu possa ficar com elas. Não será uma situação tão horrível em alguns anos porque ele pode ir para um acampamento. Ainda é ruim, mas não é como um sonho de liberdade. Desculpe, pode continuar. Adiante. Então você quase fez isso parecer um pouco atraente para algumas pessoas do jeito que você acabou de falar. Comida tem mulheres entrando, ele tem um celular, joga videogames. É possível ficar bêbado na maior parte do tempo.
Você pode se exercitar, você pode se exercitar, você pode fazer o que, basicamente, você consegue um emprego regular. E, como eu disse, né, agora, né, isso parece um inferno, mas as expectativas dele sobre a vida, sobre o que ele espera da vida, estão bem altas agora, né? À medida que caem ao ponto onde, você sabe, ler um bom livro e beber uma cerveja e mandar uma mensagem para alguém no telefone é como algo incrível e é muito divertido poder assistir ao YouTube. Ao chegar no acampamento, ele consegue um iPhone e passa só a assistir vídeos no YouTube, filmes e jogar videogames. É realmente como um verão realmente péssimo. Acampamento? Com guardas péssimos. Mas vamos encarar. Ele também pode colocar dinheiro na conta de todos, haverá guardas que ele vai cuidar. 100%, tipo, não como 12 anos fazendo 10 ou 12 anos e quase a maior parte em um acampamento. Honestamente, não é realmente ruim com dinheiro. Você é capaz disso? Era o que eu ia dizer. Você está dizendo que não é tão ruim porque ele tem dinheiro? Sim. Se você não tivesse... Se tivesse o dinheiro, seria muito pior. Seria pior, mas ainda não é tão ruim. Porque então o que acontece é que você tem os caras que basicamente só atendem aos caras com o dinheiro. Então você acha que ele se igualaria com esses tráficos e você sabe todos esses outros crimes dos quais ele é acusado de extorsão? Quero dizer, são crimes sérios que você sabe, você acha que ele ainda poderia negociar um acordo de delação para colocá-lo nesse tipo de prisão? Eu acho que o promotor dos Estados Unidos da América o entregaria bem. Em primeiro lugar, o acordo de delação não tem nada a ver com o tipo de prisão. É o tempo e quais são as acusações. Então, ele receberá 20, mas ele começará a receber... como eles chamam isso. A primeira chance que o FS, ou seja lá como eles chamam esses créditos que você pode conseguir, ele começará... a receber crédito. Certo. Então, bem o que o... Primeira chance. Sim. Então... ele recebe 20 de imediato e 3 anos são retirados. Então ele está reduzido a 7, 17 anos. Então ele começará a receber e ganhar créditos imediatamente. Então depois, digamos, 3 ou 4 anos, você começa a ganhar créditos imediatamente porque ele funciona. Você ganha créditos por trabalhar e fazer aulas. Depois de alguns anos, você acumula esses créditos. E quando ele for para a prisão, provavelmente já terá um ano. Ele não será condenado por mais de um ano, digamos. Então, você tem um ano de folga quando chega lá. Então, você já está em 16 anos por 2, ou digamos, por 3 anos ele está trabalhando e está fazendo aulas. Então, ele está trabalhando e fazendo aulas. Ele tem seu tempo reduzido. Ele ganha créditos por isso. Rapidamente, ele terá sua sentença reduzida para 10 anos e será enviado para um acampamento. Os bairros também são muito parecidos com um acampamento. Então, ele irá para um acampamento mesmo no baixo, ele pode conseguir um celular. Ele terá um celular, mas em um acampamento você nunca precisa ir ao refeitório. Você pode ter pessoas trazendo suas refeições. Você poderia ter um celular. Você pode jogar videogames. Você pode assistir filmes como Quero Dizer Isso. E isso é basicamente da instituição. Mesmo sem celular, ainda é possível assistir. Você pode comprar filmes, você pode comprar música. Ele pode ouvir sua música em um tocador de MP3, ele pode assistir filmes. Sabe, eles vendem os pequenos iPads onde você pode assistir filmes, você pode jogar videogames. Ele fará tudo isso rapidamente no acampamento. Então ele tem 4 anos ruins pela frente e depois ainda terá um tipo de... O resto do tempo ainda será ruim. Digamos que ele provavelmente conseguirá sair em 12 anos. Ele provavelmente poderá cumprir 12 anos em... Isso é aproximadamente... Foi isso que aconteceu e eu acho que ele pode chegar a um acampamento. Desculpe, tinha outra pergunta. Ele pode chegar a um acampamento porque, embora haja acusações, não é CP, sim. Eles é tráfico. Então, não é como se ele tivesse forçado, sabe? Como se fosse necessário. Ele não está sendo acusado de estupro, certo? Ele não está sendo acusado de, sabe, com certas coisas que o impediriam disso. Ele pode até conseguir o descarte dessas coisas. Suponhamos que ele consiga descartar essas coisas e apenas continue com os ratos. Acredito que muitas dessas acusações serão descartadas. Eles vão manter uma e... Esta será a que ocupará a maior parte do seu tempo. E a coisa que me deixa curioso, e eu não sei se ele será assim, você tem que saber que Didi sabe. E provavelmente tem nomes de muitas pessoas... influentes em altos cargos que provavelmente não estão dormindo muito bem agora, porque se ele decidir começar a falar eu não sei o que, eles cortariam.
Ele, mas quem são essas pessoas? Se você é um promotor dos Estados Unidos da América, como no caso de Sam Bankman-Fried, pense nisso. Ouço muito esse argumento. Então você o leva. Eles disseram que ele foi subornado. Quer dizer, esse cara literalmente deu milhões de dólares para políticos, diretamente para políticos. Ninguém saiu para ajudá-lo, ninguém está escrevendo cartas para ele, ninguém está no tribunal, ninguém está ligando na sala dos fundos. O homem é julgado e perde de forma miserável. Então, o que eu estou dizendo é com o Didi. Quem ele realmente conhece? São todos atores. É isso que... Já estou dizendo, eu não acho que eles virão ajudá-lo. Estou pensando que eles podem estar preocupados que ele os nomeie como cúmplices no que eles estavam fazendo. Ah, você está dizendo, tipo, cooperar e dizer, ei, qual que é o nome do cara? Qual é o nome do cara? Ele era um ator famoso, ator negro. Não, Cuba Gooding Jr. Will Smith, Kubrick. Jr., qual é o nome completo dele? Cuba Gooding Jr., ele está em Meninos do Gueto, Jr., sim, ele foi ótimo nisso, e ele é realmente ótimo em ambos, de qualquer maneira. Mas vamos supor que ele sabe coisas sobre esse cara e ele está tipo, ei, eu sei coisas sobre isso, eu tenho esse cara em vídeo, eu tenho isso. Esses são fatores atenuantes e talvez isso seja até uma redução de sentença. Talvez seja um 5, um 5K1. Então isso é possível. Mas esse cara é tão alto perfil que talvez ele pegue 20 anos e então eles tiram 5 em 6 meses a partir de agora. Se ele puder entregar pessoas suficientes e se ele tiver provas suficientes. Porque até mesmo alguns dos nomes que foram mencionados de pessoas que ele tinha sujeira eram como Thomas Dexter Jakes, que é um grande e proeminente pregador, sabe, na comunidade negra. Há um monte de nomes, cara. Como eu disse, você tem o Bieber. Usher mencionou que Will Smith e sua esposa participavam de festas loucas que aconteciam em sua própria casa. Então, quero dizer, tipo, você tem que pensar que se há um cara que conhece muitos dos altos escalões de Hollywood e, sabe, os segredos sujos dessa cena, com certeza é ele, porque parece que eles foram até ele para realizar muitas dessas coisas. Eu ia falar sobre a redução da sentença. Muitas vezes, um promotor dos Estados Unidos da América considerará isso e te concederá mais tempo. Vamos te dar 30 anos, mas não se preocupe. Nós tiraremos 10 anos se você cooperar. Mas a verdade é, se você não tivesse opção de cooperar, eles iriam te dar 20 de qualquer maneira. Sim, eles iriam te dar de qualquer jeito. Sabe? Então ainda é realmente, é aí que entra um bom advogado. Se eles estiverem interessados, você tem alguém como El Chapo, não que esse cara esteja nesse nível, mas você vai até ele e ele diz que pode te dar essa pessoa. Às vezes você é tão notório. Eles são apenas... Como? Desculpe, cara. Como você não me importa com quem você nos dá. John Gott não poderia ter dado a eles alguém que os fizesse não querer dizer que pegaram o cara deles. Nós pegamos o John? Sim, você vai morrer na prisão, sim. Eu não me importo com o que você faz, quem você nos entrega. Você vai morrer em... prisão? Ponto final, sim. Madoff, Bernie Madoff, você vai morrer na prisão. Ponto final. É isso. Eu não sei. Não. Mas eu posso te dar a cabeça deste fundo de hedge, e deste fundo de hedge, e deste... Eu não dou a mínima... Merda, então esse cara tem alguns problemas. Ele tem. Eu estou curioso para saber se eles vão deixá-lo sair, se eles deixarem ele sair. Eu ficaria curioso para saber se ele não, sabe qual é o termo, se suicidou sim. Porque eu quero dizer, você tem que olhar quando tudo veio à tona com Epstein e todas essas celebridades proeminentes estavam indo para esta ilha e nesta lista de passageiros que, sabe, por algum motivo ainda não apareceu realmente como deveria, sabe? Então isso supostamente acontece com ele. Então, quando você está lidando com a alta sociedade e muitas dessas pessoas importantes que gostam de manter uma imagem de certa forma boa e respeitável, isso pode ser bastante perigoso. Agora, eu acredito que ele provavelmente pode se isolar um pouco melhor do que Epstein poderia. Eu acho que ele tem mais pessoas capazes de lidar com tais situações, mas uma vez que você está atrás das grades, isso se torna um pouco mais difícil de conseguir. Você sabe, você está um pouco mais limitado atrás das grades do que pode fazer, mesmo que existam caras maus que o protegeriam na prisão. Quanto à proteção, se as pessoas certas a tiverem contra você. Sim. Concordo, então será interessante ver como isso se desenrola, pois, como lembro, mencionei este livro há um tempo, mas estava relutante em trazê-lo à tona. Não queria trazer à tona muitas coisas. Isso nunca... aconteceu. Você vacilou, mano. Você apenas sim. Eu derrubei.
Você deveria ter feito isso há meses ou semanas, ou até mesmo 1 ou 2 semanas atrás. Sabe, você é cauteloso. Agora eu poderia estar aqui dizendo, eu te disse 6 meses atrás, tudo isso estava acontecendo. Você não quis acreditar em mim. Eu te disse. Ele estava chegando. Mas quero dizer, eu incentivo todos a irem conferir o livro. Quero dizer, é altamente divertido. De Kim. Perdido. Palavras. Quem inventou esse título? Eu não sei. Você tem que perguntar ao Jamal Millwood. As palavras perdidas de Kim. Não teria sido o meu título, mas eu quero dizer... Não, é pouco menos de 60 páginas. Eu pesquisei, sim, eu provavelmente precisaria falar com o Jamal, porque precisamos falar sobre reembalar isso, porque a embalagem não está boa, mas seria interessante ler, bem, quero dizer, não há resumo na contracapa, a foto é muito, muito escura, bem, é isso que... Estou dizendo, eu não acho que isso foi necessariamente destinado a ser um livro completo. Da maneira como está escrito e como se lê, é definitivamente mais um conceito de diário que foi estruturalmente compilado em uma linha do tempo, se você quiser. Então é por isso que... São apenas X páginas, mas até as histórias que te contei aqui estão lá, junto com outras que não lembro, pois já faz alguns meses. Mas eu sabia que foi lançado na outra semana. E então, quando isso saiu, eu te liguei hoje e falei, cara, nós podemos simplesmente ir em frente e falar sobre isso, porque ainda você não ouviu muitas pessoas falarem sobre este livro, além de algumas semanas atrás. Quando isso começou, aquele artigo começou a circular sobre ela ser atingida e depois acordar no hospital. Quando isso finalmente começou a circular. O que é interessante é que isso não foi publicado há muito, muito tempo atrás. Como você disse, tem estado por aí todo esse tempo. E ninguém nunca pegou e disse, ei, vamos colocar isso na Amazon. Acho que o que você acabou de dizer provavelmente poderia se prestar ao motivo de, você sabe, ele está meio que andando por aí, ele está livre e vê seu livro, você sabe, não há como saber o que ele poderia fazer ou tentar descobrir quem está por trás disso. Então talvez eles tenham esperado. Eles podem ter sabido que as acusações estavam chegando, talvez alguém do círculo interno. Quer dizer, eu acho... Definitivamente agora. Ele foi invadido como foi invadido meses atrás. Sim. Mas eu quero dizer, eu não sei. Eu posso ver onde eles seriam um pouco cautelosos. Quero dizer, este homem é acusado de ter eliminado muitas pessoas. Não apenas com... Você sabe, não parou apenas com isso. Quando falam sobre o incêndio criminoso, foi alegado que ele explodiu o carro de alguém. Alegaram que um cara, cujo nome não lembro de imediato, explodiu o carro de alguém. Esse era um rival no negócio da música que eu acho que possui alguns direitos ou algo assim, ou alguma participação na empresa que ele tinha. Então não se trata apenas do tráfico e de todas as coisas estranhas e excêntricas que estavam acontecendo. Ele administrava muitas coisas aqui, como uma gangue ou uma família da máfia, por assim dizer. Então eu posso ver onde... ele está explodindo caras, carros, as pessoas podem estar realmente relutantes em divulgar coisas, e isso provavelmente é, em grande parte, porque você nunca ouviu muitas pessoas falarem mal, porque até que aquela casa fosse invadida, você nunca realmente ouviu muita coisa, sabe? Talvez um burburinho aqui e ali, mas nada nem perto do que você está ouvindo agora. Quanto tempo você acha que leva para ele ser condenado? Se ele for condenado, né? Estou supondo que sua aposta é que ele é um... não. Agora, espere um segundo. Se ele aceitar um acordo, eu diria que ele está a 1 ano de ser condenado. Agora, se ele sair sob fiança, muito, muito mais tempo, porque ele vai querer prolongar isso. Certo? E isso é algo que eu acho que muitas pessoas apenas dizem em casos... Meu advogado até me disse isso. Ele disse, se você é bom, quanto mais você prolongar isso, melhor. Sim. E se ele for a julgamento, sabe, 1 ano, 2 anos, cerca de 2 anos antes de ser condenado, eles têm que se preparar para o julgamento. Vão precisar de um monte, vão ter que se organizar, vão ter que se preparar, sabe? O pessoal do Didi vai continuar tentando adiar, eles têm que, sabe, entrevistar testemunhas. E sim, pode ser que ele provavelmente não seja considerado culpado e condenado por 2 anos. Então, o que você falou sobre ele tirar a própria vida, eu acho que é uma possibilidade forte, porque você olha para caras desse porte. Eles não se saem muito bem na prisão.
Floyd Mayweather, o boxeador, uma vez teve que cumprir X dias de prisão. Eles escreveram um apelo ao diretor alegando que a prisão era prejudicial à sua saúde e sistema digestivo, argumentando que alguns caras simplesmente não são feitos para a prisão. Acho que ele é... Sim, porque os diretores são tão... bondosos assim. Ele saiu da prisão antes de cumprir a pena total por agredir uma mulher. Eu nem sabia disso. Pelo que sei, ele ficou todo o tempo em uma solitária, o que provavelmente é bom, porque atrás das grades a história é completamente diferente, mesmo ele sendo um boxeador. E quem sabe, talvez ele tenha sido muito bem tratado. Eu não sei. Pelo que entendo, Mike Tyson teve uma boa experiência na prisão. Sim, Tyson. Que eu tenho certeza que você sabe. É uma lenda lá dentro. Eu era uma lenda aqui fora. Você sabe. Ele é uma lenda lá dentro. E ele também é, você sabe, bem comportado e se saiu bem em um ambiente muito estruturado. E você sabe, dirá você que foi o mais calmo, sereno e pacífico que ele já esteve em toda a sua vida. Você sabe, algumas pessoas prosperam. Ninguém tentou como enganá-lo por dinheiro ou algo assim? Era como sim. Eu ouvi isso e posso ver isso. Vindo de onde ele veio, Floyd, havia uma razão pela qual ele queria fazer tudo sozinho. Embora houvesse uma razão pela qual ele não estava fazendo um longo período também. Acho que ele só teve que fazer como 30 dias e acabou fazendo como 15 ou 17 ou... Sim, eu ia dizer. Lembre-se também, Didi, quando ele chegar lá, ele terá dinheiro nos livros de 20 caras. Ele será tratado como um rei. Vamos dizer que ele está nos Estados Unidos da América. Os marechais assumem daqui para frente. E então, daqui a 1 ano, ele é condenado e recebe 20 anos. E eles o levam para uma doce prisão de segurança baixa. Até o momento em que ele realmente descer do ônibus, ele já vai ter 10 caras que já têm dinheiro em seus livros. Esperando por ele. Ele terá chinelos para o chuveiro. Ele terá um armário cheio de cantina. Ele terá um cadeado. Ele terá o que quiser, com toalhas e outras coisas novas. Ele terá o melhor de tudo, porque vai encharcar esses caras. Ele vai saturar aquele complexo com dinheiro. Em poucos dias ele terá um telefone. Quero dizer, será... Isso é legal. Fazer isso. Se você conseguiu, está tudo bem. É legal? Tipo, não. Um presidiário não deveria colocar dinheiro na conta de outro presidiário. Mas isso acontece. Eu tive caras que literalmente colocaram dinheiro na minha conta porque você só pode gastar cerca de 350 a 400 dólares na cantina, certo? Todo mês. Só posso gastar 400 dólares na cantina. Bem, o que acontece se você comprar muita coisa na cantina? Basicamente, você está comendo da cantina. Você mal vai ao refeitório. Você não aprecia todas as refeições preparadas para você por outras pessoas. Se você comprar no refeitório, isso custará cerca de 800 dólares. Você simplesmente diz, ei Matt, posso colocar 400 dólares? Você quase nunca vai ao refeitório. Se importa com isso? Vou depositar 400 dólares na sua conta. Você vai ao refeitório e eu compro 50 dólares em coisas para você. E você sabe, o que eu vou dizer? Sim, o que importa, eu mal vou, sabe? Eu compro café e creme, no máximo, tipo, é isso. Tipo, sim, claro, sem problema. Então você não se importa em fazer essas coisas. E eu não sou, você também tem que imaginar que se você é um cara, você é um membro de gangue, há um monte de membros de gangues lá e eles dizem, olha, o que vamos fazer? Vamos dar 1.000 dólares para a sua família e vamos colocar 400 dólares em seus livros para ajudar sua família, mas você tem que garantir que esse cara esteja bem. Aliás, selecione 4 ou 5 pessoas essenciais que você precisará do apoio delas para assegurar que esse indivíduo tenha suporte. Certamente, aposte no meu amigo, no livro e no autor. E invista em todos eles. Você poderia colocar alguns milhares de dólares em mim. Livros, sim. Isso apenas ficará lá. Eu conheço caras que têm mais de 100 mil dólares em seus livros. Certo. Agora, sim, quer dizer, eu conheço caras que eles são caras mais velhos. Eles vêm para a prisão. Eles têm várias fontes de fundos de aposentadoria e antes de irem ao gestor de dinheiro, pedem para que este valor seja registrado mensalmente em seus livros. O que acontece é que eles chegam à prisão e percebem que só podem realmente gastar talvez 100 dólares no telefone e para links principais, que é para você poder usar o computador. Então talvez eu possa gastar 200 dólares nessas coisas e 400 na cantina. Meu limite de gastos mensal é de 600 dólares. Em tudo que eu posso comprar. E vocês, rapazes, estão colocando 1.200 ou 2.000 dólares por mês nos meus livros? Isso só continua crescendo e crescendo e crescendo.
5 anos depois, você percebe que tem $100 mil nos seus livros. E sabe de uma coisa? O diretor vai te chamar para saber o que está acontecendo. É necessário remover isso dos livros. Conheço pessoas que tiveram discussões nas quais afirmaram não ter onde colocar isso. Tipo, eu sei que não estou fazendo isso. Quer dizer, o que somos você... Deixe-me sair. Deixe-me correr até o banco. Espere um segundo, Jess. Minha esposa tem uma pergunta. Ok, sim, mas... Não, porque veja, aqui está o problema, ou aqui está a coisa, ele não está sendo acusado de você, sabe? Eu não quero dizer isso de novo e de novo. Você sabe o que ele não está forçando ninguém a fazer nada, ele está apenas fazendo o lado do tráfico certo. Bem, eu entendo o que a acusação diz, a acusação, mas aqui está a coisa. Você tem pessoas profissionais sendo trazidas de avião, cometendo atos. Esses caras não vão achar que você é um cara mau. Para ele vai estar tipo, espera, eles estão pensando, espera um minuto. Se essa for alguma gata e eu estou dizendo que posso ajudar sua carreira, mas quero fazer algumas coisas estranhas com você, você poderia dizer não. Saia. É assim que esses caras estão pensando. Eles também? O governo distorce isso. E você sabe, são as fitas. Esses caras provavelmente têm que pensar nos indivíduos doentes com quem estão lidando lá dentro. Então, gravar alguma rapper gostosa fazendo algumas coisas estranhas e alguma atriz ou algum ator, eles realmente vão pensar, tipo, caramba, mano, tipo, você... Sim, cara, isso é demais, cara. Você tem alguma merda nisso, tipo... Eles não vão pensar, eles não vão achar que isso é horrível, isso é uma coisa terrível. Esses não são caras que têm altos princípios morais. E você tem que olhar pra isso também. O que... Bem, eu gosto. Ela está dizendo que ele não vai ser tratado como um show. Absolutamente não, absolutamente. E ele vai chover dinheiro nesses caras, eles vão tratá-lo assim. Era a minha coisa, é como quando ele entra lá, é como, ok, você poderia fazer um exemplo deles e dar uma surra nele, ou você se aproveita desse cara. Afinal, ele é seu acesso a uma fonte ilimitada de dinheiro para você, seus garotos e pessoas do lado de fora, e você vai mantê-lo preso lá. Então, qual deles vai te dar um benefício maior? Absolutamente. Não, esses caras não estão mantendo seus princípios. Tipo, eles não estão vindo pra lá e você está quebrado. Talvez você não tenha nada a oferecer, ele estava quebrado, então eles podem empurrá-lo, falar algumas besteiras pra ele, agora ninguém está falando e não diz nada. Esse cara estará comandando o lugar mais... Você continua preso. Embora pareça bom na prisão, ainda é ruim estar encarcerado. Eu não sei o que isso significa. Você nem mesmo conhece alguma música deste homem? Oh, não, fez... Você sabe quem era Big? Sim, porque eu pintei um monte de quadros do Big. Ok, não. Quando você os pintou? Estou falando de quando o homem estava vivo e cantando. Não, eu não tinha ideia, não. Eu vi o filme Cores. E quando? Eu vi o filme Cores. Você não conhece o filme Cores? Eu conheço o filme Cores, não tenho certeza de onde isso se encaixa no Big. Ele tinha um... Não falo da música em si, mas sim como se eu estivesse ouvindo rap pela primeira vez. É o que Robert Duvall e Sean Penn, certo? Sim. E então um monte de caras negros, né? E eles estavam cantando rap e coisas assim. E eu me lembro, você sabe, Cores, você sabe, aquela coisa toda é Ice-T, eu acho. Quem? Ice-T, algumas cores. Eu... Acho, ok. Sim, não, eu sei. E eu conheço o Ice-T porque ele estava em Lei e Ordem, e eu conheço o Ice Cube porque ele era o que estava com o F the Police, certo? Ele definitivamente era F the Police. Eu me lembro que isso foi um grande negócio. Foi um grande negócio quando eu estava crescendo. Eu era como? Isso e Ellen DeGeneres beijando outra mulher na TV. Gatos e cachorros estão convivendo juntos? Foi uma loucura. O que está acontecendo com o mundo? Eu desejo nós pudéssemos voltar para Ellen DeGeneres se beijando assim, isso é tão insano. As meninas ainda são meninos, pelo menos você é um... cara muito conhecedor, mas eu acho que encontrei onde fica um pouco aquém a história do rap. Bem, sim. Isso é, não é possível saber tudo. Você tem que, você sabe escolher o que você quer. É como se eu conhecesse os Estados Unidos da América, história, eu vou. Ou você conhece músicas de rap e eu fui com documentários da Segunda Guerra Mundial, sim. Você seria melhor pra isso do que... Eu vou conhecer o rap, como eu quero dizer. Tupac era ótimo.
Big era ótimo. Esses eram 2 dos maiores nomes. E possivelmente, quando eu era jovem, isso meio que definiu o tom. Para onde você percebe que muitas pessoas levam isso a sério do que a música? Você sabe porque, na época, esses eram 2 dos maiores e provavelmente os melhores rappers que já existiram. Ambos morreram por causa de, se você quiser ver de acordo com este livro, por causa das atividades extracurriculares de Diddy, que supostamente colocaram tudo isso em movimento, né? É triste, ambos eram muito jovens e provavelmente poderiam ter tido carreiras longas, como Tupac, ainda é um dos meus favoritos, ainda toco músicas de Tupac até hoje. Eu estava ouvindo Garth Brooks outro dia, sabe? Amigos em Lugares Baixos, e pensei, sabe? É um clássico, mas eu sei o que você está dizendo, tipo, sabe? Você volta no tempo. Mas ninguém está escrevendo sobre Garth Brooks, apesar dele ainda estar vivo. Você tem que... Atualmente, para escrever algo sobre você, é necessário ter uma tragédia. Sim, não são muitos os cantores de country que acabam, sabe, sendo baleados e às vezes se atiram muito, às vezes estão limpando uma arma, eles perdem um dedo, tudo bem, escute. Temos que ir. Eu tenho que ir. Temos que encerrar isso. Você tem que ir. Edite isso. O Colby vai editar isso e tentar publicar isso amanhã. Sim, ele fez. Prazer, como sempre, meu amigo Matt Cox. Obrigado por me receber. O programa está bem. Agradeço por assistirem. Por favor, inscrevam-se e ativem o sino para receberem notificações de vídeos como este. Além disso, deixem um comentário. Por favor, considerem também se juntar ao meu Patreon. Temos conteúdo exclusivo para Patreon no Patreon. São $10 por mês. Além disso, se você for ao canal do Wade, vamos deixar o link para o canal do Wade na descrição. Também vamos deixar o link para o livro que se chama As Palavras Perdidas de Kim, que é Kim Porter, e ela é a Diddy, a mãe dos filhos de Diddy, que faleceu. E é como é comum, o que você diria que era como um exposé? Não, é um diário. É um diário que expõe muitas coisas interessantes e coisas que ninguém sabe. Está na Amazon. Deixaremos o link lá. Clique, confira e compre o livro. Agradeço muito por vocês estarem assistindo. Muito obrigado.